Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a live resumo da Masterclass Como Viver Bem, que aconteceu na semana passada, né? Boa noite, Aline. Boa noite, Léo. Boa noite, Edu. Tudo bem? E aí, Felipe, tudo bem? Oi, Aline. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, pessoal? Diego entrando. Boa noite. Linete, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô muito frio aí. Oi, Ruth, boa noite, tudo bem? Bom, pessoal, então eu chamei essa live aqui de última hora, né? Porque teve muitos pedidos por conta da Masterclass que aconteceu na semana passada, que foi um sucesso. Foi muito legal de conteúdo, mas teve muitas pessoas que não conseguiram participar e pediram, né, que eu fizesse uma live ou disponibilizasse o conteúdo. Como infelizmente o conteúdo foi exclusivo para quem tava na live, para quem tava na Masterclass, eu resolvi fazer a live resumo para vocês saberem mais ou menos o que foi falado. E aí vocês também não percam mais oportunidade de participar quando tiver esses eventos assim que são mais próximos, né? Porque pelo Zoom a gente teve contato direto com as pessoas, todo mundo pôde responder suas perguntas, né? De bate-pronto, interagir mais, coisa que a gente não consegue fazer muito aqui no Instagram, né? Mas eu vou tentar compartilhar com vocês aqui o conteúdo que foi dado. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Se gostarem, compartilhem aí com os amigos, chamem os familiares para assistir aí Então, espero que vocês possam aproveitar. Então eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês o conteúdo, né, de que eu coloquei naquele dia. Vamos lá. Então aqui, então Masterclass Como Viver Bem. Se vocês quiserem dar print aí, tá? Se quiserem irem perguntando também, tirando dúvidas, tá bom? Bom, gente, então eu coloquei aqui esse slide, porque pra quem não me conhece, eu sou Juliana, eu sou médica, eu sou generalista, né? Eu sou formada em Fisiologia do Exercício aplicada à clínica, sou coach de saúde e bem-estar e também sou coach de atitude pelo grupo Atitude Emocional, né? Eu sou idealizadora, então, do programa Viva Melhor e sou apaixonada pela medicina do estilo de vida. Sempre que eu trabalhava, quando eu trabalhei em posto de saúde, quando eu atendia as pessoas, eu tinha uma inquietação, porque eu ficava muito chateada quando eu atendia um paciente, principalmente os crônicos, né? Que tem diabetes, hipertensão, que tem aí problemas que a gente trata com medicamento, mas que muitas vezes a pessoa não adere ao tratamento. Sempre a gente tinha aquela questão de orientar também a atividade física, orientar a alimentação, e as pessoas não seguiam, né? Então eu ficava muito frustrada com isso, porque eu entendi que talvez aquele modelo de cuidado não era o ideal para aquela pessoa. Porque ela saía com uma receita desse tamanho, uma receita gigante, com um monte de remédio ali prescrito, que muitas vezes ela não conseguia nem entender o que estava escrito, chegava em casa toda confusa e não conseguia lidar com aquela situação. Então o que ela fazia? Ela não fazia, na verdade, né? Então ela não aderia ao tratamento medicamentoso, não aderia ao tratamento dietético e também não aderia ao tratamento de mudança de estilo de vida. Então, na medicina do estilo de vida, eu busquei essas respostas e criei, então, o meu programa Viva Melhor. E o meu programa, gente, tá com a turma aberta, tá bom? As matrículas estão abertas, vai começar no final agora de agosto. Quem quiser se matricular, é só clicar no link da minha bio, que tem lá todas as informações para se inscrever, tá bom? E assim, a minha missão sempre é trazer mais educação em saúde para vocês, porque eu acredito que quando a pessoa ela tem um conhecimento, não precisa ser médico, não precisa ser nutricionista, para lidar com o seu autoconhecimento e saber fazer as melhores escolhas. Então, saber qual alimento é melhor para mim, saber qual é a atividade física melhor para mim e saber muitas vezes que essas atitudes diárias que a gente tem em relação à nossa saúde é que vão trazer um benefício no longo prazo, principalmente quando a gente estiver um pouco mais velho. Então, ter mais autonomia, não precisar depender das outras pessoas, a gente poder carregar a nossa sacola, poder brincar com as crianças e poder fazer o que a gente quer, na verdade, com mais autonomia, mais disposição, e é isso que a gente constrói aí ao longo da nossa vida, tá? Vamos lá. Então, gente, cadê? O que a gente vai aprender hoje, né? Então, eu trouxe um pouquinho assim sobre os segredos para você ter mais qualidade de vida em tempos multitarefas.
Como atividade física pode contribuir para a sua saúde? No dia da Masterclass, quem ia dar esse tópico era o João Paulo. Infelizmente, ele não pôde participar, mas eu trouxe alguns aspectos, né, sobre o meu ponto de vista. Várias estratégias para uma alimentação mais saudável, né, e de mais qualidade. Que esse conteúdo foi dado pela Joyce, nutricionista. Então, assim, quem esteve presente ao vivo pôde ter essa contribuição dela, tirar todas as dúvidas. Inclusive, ela também fez sorteio de uma consulta, né? Então, teve uma pessoa que foi sorteada para passar em consulta individual com ela. E como manter o foco na manutenção de hábitos mais saudáveis. Então, esses outros tópicos eu vou falar nas próximas lives. Então, quarta-feira, não perde, hein? Quarta-feira e sexta-feira eu vou fazer outras lives trazendo o restante do conteúdo que a gente colocou no dia da Masterclass, tá? Vamos aqui. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, gente, a pergunta que eu faço, né? O que é ter saúde pra você? Quem puder, escreve aí nos comentários. O que vocês acham que é ter saúde, né? Então, assim, por exemplo, pra mim, Juliana, ter saúde, como eu já expliquei um pouquinho antes, é eu poder ter autonomia, né? É eu poder fazer escolhas boas, é eu poder dormir bem, acordar de uma forma que eu tenha descansado, é eu poder correr. E não só, né, em provas ou em treinamentos, mas suponhamos que eu tenha que pegar um ônibus e sair correndo atrás do ônibus, eu poder correr e não chegar lá todo ofegante. É eu poder subir uma escada e não chegar ali passando mal, sabe? É eu me alimentar de uma forma que meu organismo entenda que aqueles nutrientes são bons pra mim e não ficar passando mal, não ficar com uma sensação de azia, de mal-estar. Então, pra mim, isso é ter saúde e eu ter a minha mente equilibrada. Eu poder lidar com as minhas emoções, eu poder lidar com as coisas que estão acontecendo no meu dia a dia e eu não surtar, né? Então, pra mim, saúde é isso. Vamos lá, vamos para a próxima. Eu tô compartilhando aqui com vocês, gente, porque eu acho que é legal pra vocês irem acompanhando, porque foi o conteúdo que eu dei, né, no dia da aula. Então, gente, o que é saúde, né? Então, assim, saúde é muito além do que você não ter doença. Oi, Jaime, boa noite, Jaime, seja bem-vindo. É preciso considerar o bem-estar físico, mental e social. Isso foi uma definição que a OMS deu lá em 1946. Então, não sei se vocês lembram que antes de 46 a gente teve guerra, né? A gente teve 2 grandes guerras. E nessas guerras teve um colapso gigante no mundo. Então, assim, muitas pessoas morreram, passaram fome, a gente teve um colapso mundial de infraestrutura e de recursos muito grande. Então foi criado a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. E aí eles começaram a pensar o que é ter saúde, né? Então eles pensaram bem-estar físico, mental e psicossocial. Mas assim, parece até uma utopia, né? Pensar que a gente ter saúde é ter tudo isso, porque na verdade parece que é uma coisa meio que impossível de ter, né? De alcançar. Ao longo dos anos, conforme a gente foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo nesse pós-guerra, a própria OMS mudou o conceito dela de saúde. E ela colocou assim, saúde como qualidade de vida é a percepção própria do indivíduo e da sua posição na sua própria vida, no contexto cultural, dos seus próprios valores, né? E as relações que ele tem com as metas, com as expectativas que ele tem, com os padrões e com os interesses que ele tem da onde ele vive, né? Então não adianta a gente falar que uma pessoa que tem um conceito de saúde para uma pessoa daqui do Brasil, daqui em São Paulo, é o mesmo de uma pessoa que mora lá no Oriente Médio, por exemplo. Porque tem questões psicossociais, tem questões culturais que divergem dessas populações. Então, saúde, a gente tem que ter realmente essa percepção do que é saúde pra gente, né? Ó, a Sônia escreveu, saúde pra mim é não precisar de remédio. Também, né? Também. Só que se a gente pensar, por exemplo, que o alimento pode ser um remédio na nossa vida e se alimentar bem pode ser um remédio, entre aspas, não precisar de remédios não necessariamente é ter saúde, porque existem muitas doenças que não tem como, não tem nem remédio para isso. Então, perder a nossa autonomia tá muito mais perto de ser doente do que quando a gente tem realmente esse equilíbrio entre todas as áreas da vida. Próximo.
Então, gente, como eu falei, né, todos os conceitos ali sobre saúde, então no que se baseia esse conceito de saúde? No conceito de valores, né? Então, o que são os valores? São as declarações de que queremos fazer com a nossa vida, sobre o que faz sentido viver e sobre como queremos nos comportar. Normalmente, os valores, eles são o nosso guia de motivação. Então, eu até coloquei como a terapia da mudança baseada em valores, porque o que acontece? Não sei se vocês já repararam, mas muitas pessoas, por exemplo, que entram para uma determinada religião, ela muda totalmente o comportamento dela, né? Ela para de beber, para de comer carne, começa a fazer várias coisas. Por quê? A grande maioria das religiões, elas trazem esses conceitos de valores para que a gente cuide do nosso corpo, né? Porque o divino, né? O conceito de espiritualidade traz pra gente que a gente tem que cuidar do nosso organismo. Então, muitas vezes é por isso que as pessoas mudam o seu estilo de vida por conta das religiões. Então, e uma grande dificuldade que as pessoas têm justamente de adotar esses hábitos mais saudáveis, né, de adotar as prescrições médicas em relação às doenças crônicas, é porque ela tem um conflito ali entre o que é o valor dela e a motivação. Então, se para ela aquela prescrição, aquela mudança de hábito não está conversando com o valor que ela tem, aquela prescrição, aquela orientação, ela vai por água abaixo. Então, sempre a gente entender, né, tanto da parte do profissional de saúde, do médico, do nutricionista, do educador físico, mas principalmente do paciente. Quais são esses valores que estão relacionados com aquele comportamento que eu preciso mudar e o que aquilo significa para mim? Então, muitas vezes, os valores, eles são aquilo que guia a nossa vida e podem sim ser quem vão ditar para nós quais são os hábitos que a gente quer adotar para a gente ter aí uma vida com mais saúde e uma vida mais equilibrada. O que mais? O que nós temos aqui? Deixa eu ver. Bom, então assim, muitas vezes as pessoas falam pra mim assim, poxa, eu já tentei mudar o meu hábito alimentar, não consegui, já tentei fazer atividade física, eu vou lá, pago academia todo mês e não consigo frequentar, né? Então não consegue engajar. Por quê? Porque muitas vezes, gente, a gente cria expectativas e metas pra nós mesmos que estão meio fora ali da nossa realidade. Por exemplo, uma pessoa que não tem o hábito de acordar cedo, do dia pra noite ela resolve que todos os dias ela vai treinar às 6 horas da manhã. Oi, Dai, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Renata, tudo bem? Então, assim, a pessoa cria ali uma meta pra ela, né? Ela cria uma expectativa que tá fora da realidade dela. Aí ela não consegue cumprir e aí ela se frustra e aquilo vira ali um círculo vicioso onde ela não consegue fazer nada, né? Então ela não se alimenta bem, ela não dorme bem, ela não se movimenta e aquilo ali vai criando um grau de frustração tão grande que ela acha que ela não é capaz. Ela acha que ela não consegue mudar, que a vida é daquele jeito, que sempre foi daquele jeito e nunca vai mudar, né? E sempre vai acontecer daquela forma. Então, o ideal que eu trouxe aqui como a gente cria uma meta na nossa vida, isso serve para todas as áreas, tá? Porque quem trabalha muito com projeto, quem trabalha em empresas que usam essa metodologia, sabe como isso funciona. Então, é quando a gente cria uma meta chamada SMART, a gente usa essas letrinhas, quer dizer, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. E o que isso quer dizer? Específico é assim, eu preciso dizer, olha, eu quero fazer atividade física. Isso é específico. Mensurável. Então, quanto que você quer fazer de atividade física? Eu quero caminhar, né? Então, eu quero caminhar 15 minutos todos os dias. E essa meta eu tenho que pensar, será que eu consigo caminhar 15 minutos todos os dias? Minha rotina permite isso? É super atribulado? O que eu preciso fazer para encaixar 15 minutos de caminhada todos os dias na minha rotina? Então eu vou pensar, essa meta é atingível pra mim? Então eu começo a pensar, bom, então eu vou deixar de fazer isso, eu vou ter que me organizar melhor pra poder alcançar essa meta. Então eu vou verificar se essa meta é atingível pra mim naquele momento. E ela tem que ser principalmente relevante, gente. E a relevância, ela tá diretamente relacionada com aquela questão dos valores que eu falei antes. Porque se ela não for importante pra mim, se ela não for relevante pra mim, eu não vou cumprir, eu não vou fazer, eu não vou me esforçar pra que isso aconteça.
Então, pensar quais são os meus valores e qual é a relevância daquela caminhada de 15 minutos todos os dias da minha vida é o que vai me guiar para eu ter motivação, para eu abrir mão de fazer alguma outra coisa e de eu encaixar aquilo no meu dia a dia para aquilo que realmente seja importante para mim. E ela tem que ser temporal. Então, eu sempre coloco tempos, né? Então, quando eu trabalho com os meus alunos no curso, a gente sempre fala que coloca um tempo. Então, assim, como o curso dura, por exemplo, 8 semanas, a gente coloca essa meta para durar 8 semanas. Então, durante 8 semanas, eu vou caminhar todos os dias por 15 minutos. E aí, a gente começa. Aí, você pode dizer assim, putz, mas e depois das 8 semanas? Não, depois das 8 semanas, a gente cria um plano de sustentação para que essa meta seja levada aí no longo prazo. E quem sabe, não, aumentar, né? Em vez de 15 minutos, eu passar a fazer 20, 25, 30, ou até mudar, poxa, agora que eu caminhei bastante, eu gostaria de começar a correr, enfim. Então, sempre ter um tempo para que isso aconteça, para que o seu cérebro entenda que você é capaz, que você conseguiu atingir e que aquilo ali vai te trazer realmente a satisfação que você está esperando. Então, toda vez que a gente consegue alcançar uma meta, a gente está ensinando o nosso corpo, a gente está ensinando o nosso organismo que a gente é capaz. E aí, através de pequenas metas que a gente vai criando ao longo das semanas, é que a gente consegue aí estimular e sedimentar um hábito no nosso dia a dia. Vamos lá para a próxima. Oi, Ana, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? E aqui, gente, quando a gente falou sobre padrões de interesse, eu falei um pouquinho sobre essência, cultura, crenças e os papéis sociais. Então, quando a gente, hoje, nos dias de hoje, que a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, a gente tem que sempre pensar quais são os padrões de interesse que eu tenho em relação a todas essas tarefas que eu tenho para fazer ao longo do dia. E aí, encaixar um hábito nesse dia a dia, seja ele um hábito relacionado à saúde, seja um hábito relacionado à educação, né? Então, eu preciso estudar 15 minutos todos os dias, eu preciso praticar atividade física todos os dias, enfim. Independente daquilo que você precisa fazer, isso tem que estar muito correlacionado com seus padrões de interesse. E os nossos padrões de interesse, eles estão relacionados extremamente com a nossa essência, por exemplo. A nossa essência é aquilo que a gente traz desde antes da gente estar lá na barriga da nossa mãe, né? Então, dependendo da fase da vida que você tá, você já consegue identificar quais são os padrões da essência daquela pessoa, né? Então, como eu já disse anteriormente, a questão de cultura também faz muito sentido, porque não adianta eu querer adotar um hábito que aquilo não esteja alinhado com o meu padrão cultural, né? E as crenças, mais uma vez falando em relação aos valores, que as crenças estão extremamente relacionadas aos valores e principalmente aos papéis sociais que a gente atua ao longo do dia, né? Então, eu, por exemplo, tenho o papel de esposa, tenho o papel de filha, tenho o papel de médica, tenho o papel de vizinha, tenho o papel de cuidadora de cachorro. Então, assim, existem, dentro de todos esses papéis que a gente ocupa, né, no nosso dia a dia, quais deles estão no topo e quais deles estão no último? Quais deles eu posso delegar para alguém, quais deles eu mesma que tenho que fazer? Sempre tentando equilibrar, por quê? Porque muitas vezes, a gente quer ocupar todos os papéis sociais 100%, com 100% de satisfação, com 100% tentando agradar todo mundo, com 100% de desempenho naquele papel. Gente, não dá. Não dá, infelizmente não dá. Mas o principal papel que eu, Juliana, tenho que cumprir na minha vida é o papel de cuidar de mim mesma. Porque a partir do momento que este papel está sendo muito bem cumprido, eu consigo fazer com que os outros papéis fiquem equilibrados, com que eu não deixe de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Mas, porque, por exemplo, se eu ficar doente, eu não consigo cumprir meu papel de médica, porque eu não vou conseguir trabalhar. Se eu ficar doente, eu não consigo cumprir meu papel de esposa. Se eu ficar doente, eu não consigo cumprir meu papel de filha. Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas que a gente faz no dia a dia, o que isso impacta no meu redor. Então, quando a gente pensa que se eu ficar doente, eu não consigo lidar com meus outros papéis, priorizar o meu autocuidado, priorizar a minha saúde sempre tem que ser algo que é o top ali de todas as tarefas que a gente faz, tá? Oi, Lili, boa noite, tudo bem? Oi, Diana, tudo bem com você? Muito bom ter vocês aqui, gente, espero que vocês estejam gostando.
E aí vocês mandem as perguntas, tá? Por favor. Falei dos padrões de interesse. E aqui, gente, falando um pouquinho sobre os 5 pilares, né, do nosso estilo de vida. Então, já não é novidade pra ninguém que, assim, eu amo a medicina do estilo de vida. Oi, Diana, tudo bem? Eu amo a medicina do estilo de vida, amo a metodologia. Infelizmente, ainda não é uma área no Brasil que seja reconhecida por muitas pessoas. Ainda é uma área de atuação, mas que eu entendo que é o futuro do cuidado, né? Porque a gente achar que prescrever um remédio e mandar o paciente para casa não é a melhor maneira de você cuidar de alguém. Então, as conexões sociais, a parte da nutrição, a parte do controle do estresse, o controle dos tóxicos. Eu sempre falo para os meus alunos que controle do tóxicos, gente, não é só cigarro e álcool, tá? Tóxicos também podem ser pessoas na nossa vida, tóxicos pode ser coisas que a gente vê na televisão, tóxicos pode ser o trabalho, pode ser o ambiente de trabalho onde a gente tá. Então a gente tem que sempre avaliar o que são esses tóxicos da nossa vida e tentar eliminá-los e afastá-los. E sempre trazer pra perto da gente coisas que levam a gente pra cima, né? Que fazem a gente crescer, que fazem a gente evoluir e que fazem a gente ser um ser humano melhor. Então sempre pensar nesse lado, tá? E a parte do movimento também, que é super importante, que eu bato na tecla aqui todos os dias. Gente, a gente precisa se movimentar mais, levantar da cadeira a cada 40 minutos, evitar o comportamento sedentário para que a gente possa criar músculos mais fortes, para que a gente possa ter articulações que sustentem aí o nosso dia a dia, que sustentem tudo que a gente precisa fazer, para que também no longo prazo elas não se desgastem mais do que elas deveriam e para que a gente chegue na melhor idade de uma forma realmente que a gente tenha autonomia, tá? E o sono também é um pilar super importante, porque quando a gente dorme, o sono, ele é totalmente restaurador para o nosso cérebro e para o nosso organismo como um todo, né? Então, a gente dá o descanso, a gente deixa outros sistemas trabalharem. Então, todos os sistemas têm que estar engrenando ali, trabalhando juntos, para que a gente possa estar mais equilibrado, tá? Então, esses são os pilares que eu considero super importantes dentro da medicina do estilo de vida e que realmente devem ser trabalhados com qualquer paciente, seja com um paciente que já tem uma doença crônica instalada ou com um paciente que ainda não tem uma doença, mas ele quer sim já pensar no futuro e ele quer pensar que algo pode ser feito de diferente para não chegar lá na frente e ele desenvolver uma doença. Deixa eu ver o que a Daiane tá falando aqui. Movimento tem sido essencial pra minha vida. Dai, tem mesmo, né? Eu sempre falo que você é minha aluna estrela, assim, exemplo pra todos, porque começou ali devagarzinho, né, Dai? Agora já começou a engrenar, já tá fazendo as caminhadas, passou por um momento difícil ali de dor nas costas, tal, mas superou. A Daiane foi minha aluna da primeira turma do programa. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque ela foi uma pessoa que realmente evoluiu muito, né? Eu consegui enxergar que ela evoluiu demais. E ela também. Ela viu o quanto ela conseguiu mudar depois que ela passou pelo programa. É isso aí, Dai. É só foguetinho, né? E aí, Priscila, tudo bem? Sim, transformador. Foi muito legal, né? E assim, gente, já falei, a segunda turma, as inscrições estão abertas, já agora pro final de agosto que vai começar, tá? Como é que funciona o programa? O programa são 4 encontros online, ao vivo, e eles são quinzenais, tá? Então a gente faz ali pelo Zoom, é um grupo bem pequeno, onde a gente discute assuntos de saúde, mas também a ideia é que vocês consigam adotar os hábitos saudáveis que vocês não conseguem. Então, aquela prescrição da nutricionista que tá lá guardada, que você nunca fez, vamos tentar botar ela em prática, voltar a frequentar a academia, dormir melhor, controlar melhor o estresse, sabe? Tentar colocar aí um equilíbrio aí nessa vida que pode ser que esteja um pouco bagunçada. A Dai falando, eu aprendo todos os dias com você. Obrigada, Dai, obrigada mesmo. Obrigada, eu fico muito feliz de poder ter ajudado você e poder ajudar aí tantas outras pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Bom, gente, eu acho que é isso. Na live de hoje eu queria colocar esses conceitos pra vocês. Então, na quarta-feira eu vou falar um pouquinho sobre alimentação e na sexta-feira sobre movimento. Então, não percam,
tá? Eu quero muito que vocês estejam aqui para vocês aprenderem também, principalmente quem perdeu a Masterclass, que foi super bacana, mas que infelizmente muitas pessoas não conseguiram participar, então por isso que eu quis fazer até nesse modelo mais de aulinha, para vocês terem essa experiência de quem esteve lá na Masterclass, tá? Então, queria agradecer vocês por essa noite, pela paciência, pela escuta. Se alguém vai assistir de novo, assiste que vai valer a pena, tá? Assiste desde o começo, eu vou deixar gravado, tá bom, gente? E aí vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. Por favor, me ajudem a disseminar o meu conteúdo aí para todas as pessoas que vocês acham que pode se beneficiar com essas ideias. E não esqueçam que as inscrições do programa Viva Melhor estão abertas. Me procurem, mandem mensagem que eu vou ter maior prazer em responder todas as perguntas e poder ajudar vocês aí a construir um futuro com mais saúde e mais qualidade de vida. Obrigada, viu? E boa noite!